Bem-vindo à Mente Oculta. Hoje vamos falar sobre o preço da liberdade. A gente anseia por ela, luta por ela. Mas será que a gente entende de verdade o que ela significa? Hoje, vamos fundo para descobrir qual é o verdadeiro preço da liberdade. Olha, essa frase já começa com tudo. A liberdade é talvez um dos maiores presentes que a gente pode ter, mas também é um dos mais mal compreendidos. A cultura popular vive vendendo a ideia de que ser livre é não ter limites, é poder fazer tudo o que dá na telha. Mas essa definição, como a gente vai ver, é uma verdadeira armadilha. A liberdade de verdade não começa na ação. Não, ela começa na consciência. E é exatamente aqui que a gente entra no paradoxo da liberdade. Como é que pode um dom tão precioso, quando a gente entende errado, levar justamente para a escravidão? Para desvendar esse mistério, a gente precisa primeiro olhar para o custo real dela. Um preço que foi pago com muito sacrifício ao longo de toda a história humana. Se a gente olha para a história, uma coisa fica bem clara: a liberdade nunca foi de graça. Ela sempre foi conquistada, seja no campo de batalha, nas revoluções ou nas jornadas espirituais mais profundas. E essa conquista, invariavelmente, envolveu um sacrifício imenso. Vamos pensar num dos maiores exemplos de libertação da história. Moisés tirou um povo inteiro da escravidão no Egito, um ato monumental de liberdade. Mas o que veio depois? Não foi direto para a Terra Prometida, não. Foi o deserto. 40 anos. 40 anos de provação, de renúncia, de aprendizado para transformar ex-escravos em um povo verdadeiramente livre. A liberdade política veio primeiro, mas a liberdade de espírito, essa teve que ser forjada no calor e na aridez daquele lugar. E aqui a gente chega no sacrifício supremo. A libertação que Cristo ofereceu não foi de um império aqui na Terra, mas da própria condição humana, do erro, da morte espiritual. E qual foi o preço? A cruz, o sacrifício absoluto. Isso mostra pra gente que, quanto maior a liberdade em jogo, maior o preço a ser pago. Então, o ponto-chave é este aqui. Não importa se é a libertação de um povo ou a libertação de uma alma, ela sempre exige que algo seja deixado para trás. Exige renúncia. Mudar de uma condição para outra significa abandonar o que era conhecido, mesmo que fosse ruim, em nome de algo novo, desconhecido. Esse é o custo de toda e qualquer libertação, um custo que se paga por fora e principalmente por dentro. Agora vamos trazer esse foco da história lá de fora para o nosso mundo interior. Porque no fim das contas, a batalha mais difícil pela liberdade não acontece lá fora, acontece aqui dentro. É uma batalha psicológica e espiritual. E olha que interessante, tanto a psicologia moderna quanto a sabedoria antiga concordam numa coisa: liberdade sem propósito, sem responsabilidade, é receita para o desastre. Ela cria um vácuo, um vazio na existência. É como ter uma Ferrari na garagem sem um destino ou um mapa. A velocidade não serve para nada, só é perigosa. Sem um porquê para a liberdade, a pessoa acaba se perdendo em qualquer coisa. E essa descida costuma acontecer passo a passo. Tudo começa de forma bem inocente. Vou usar minha liberdade para buscar o que me dá prazer. O problema? O prazer é insaciável. Quanto mais se tem, mais se quer. Daqui a pouco, a pessoa já não é mais dona das suas escolhas. Ela se torna escrava das próprias vontades, dos impulsos, e no fim, perde o bem mais valioso de todos, o domínio de si. E aqui a gente vê a diferença, lado a lado. De um lado, a falsa liberdade. Aquela pessoa que acha que é livre porque faz tudo o que quer, mas que na verdade é só um fantoche dos próprios desejos. E do outro, a verdadeira liberdade. A pessoa que tem domínio próprio, que sabe dizer não para os seus impulsos e sim para um propósito maior. A liberdade de verdade é autogoverno. Isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. Se a liberdade não é só fazer o que der na telha, então, para que ela serve? Qual é o propósito final dela? A liberdade é como um palco com um holofote bem em cima da gente. Ela nos dá a chance de escolher e, em cada escolha que fazemos, a gente revela o que de fato está no nosso coração. Não somos definidos pelas nossas limitações, mas sim pelas escolhas que fazemos quando somos livres para escolher. É a liberdade que expõe o nosso verdadeiro caráter. Então, como a gente reconhece essa liberdade madura? Primeiro, ela é autêntica. Ela revela quem a pessoa realmente é, sem máscaras. Segundo, e talvez o mais importante, ela se volta para fora. Em vez de ser usada para se servir, ela é usada para servir aos outros. E esse é o grande paradoxo. A gente se torna mais livre quando se doa. E, por fim, esse é o maior sinal de maturidade espiritual.
E assim, toda essa nossa reflexão de hoje nos leva a uma pergunta final e bem pessoal. Não é uma pergunta para ser respondida correndo, mas para a gente carregar conosco. Diante do custo histórico, do perigo psicológico e do propósito espiritual da liberdade, a questão fica: o que cada um tem feito com a liberdade que recebeu? O preço da liberdade é alto, é verdade, mas a recompensa, uma vida com propósito, servindo a algo maior, essa é inestimável. Se análises como esta, que nos fazem pensar sobre os fundamentos da vida, te interessam, se inscreva no canal para mais conteúdo. Até a próxima!